Caros alunos, sejam bem-vindos à nossa terceira aula do Direito Material do Trabalho, visando aí a primeira fase da OAB de vocês, perfeito? Agradeço imensamente por vocês estarem aqui assistindo e vamos iniciar levando um pouquinho as aulas anteriores. Aulas anteriores falamos sobre empregado e empregador, ok? A relação que eles têm, que eles possuem, né? Vínculo empregatício entre esses dois, ou não vínculo, na verdade, em algum momento, e as suas nuances. Hoje nós vamos falar sobre o contrato de trabalho. Talvez essa aula aqui inteira seja somente de contrato de trabalho. Porque o contrato de trabalho é o que vai reger as atividades, ou seja, os direitos e deveres de cada um desses dois elementos, né? Tanto do empregador quanto do empregado, né? Então nós vamos falar aqui um pouquinho para vocês de como é que funciona isso, essa parte do contrato de trabalho. Ele está exposto no artigo 443 da CLT, deem uma lida, tá? Como eu disse para vocês desde o começo, as coisas não entram no cérebro assim quando você está dormindo, né? Tem gente que fala, né, que acontece essas coisas, mas não entra. Então, o básico aqui é vocês estudarem. Então, pega o 443, dá uma olhadinha, vê o que está regendo esse contrato, vê de que forma ele pode ser feito, né? Dê uma lida na lei, porque a hora que a prova te cobrar lá alguma coisa sobre o contrato, você vai relembrar, vai ver a legislação que você estudou, né? Você não precisa decorar, como eu já disse isso para vocês, mas no momento vocês têm que achar uma solução para isso, né? E qual a solução? Tem que ler pelo menos os artigos, pelo menos os principais, né? Não vai dar tempo de ler a CLT toda, nem decorar, né? Que seria o ideal, mas não vai ter jeito. Então vamos falar um pouquinho sobre o contrato de trabalho, perfeito? Então vamos lá. Contrato de trabalho, no nosso artigo aí 443 da CLT, como eu disse para vocês, tá? A forma com que esse contrato pode ser feita de qualquer jeito, escrito, tácito, verbal, ok? E agora nós temos um novo elemento aí que a reforma trabalhista trouxe, né? Eu falo novo porque de 2017 até agora não são tantos assim, né? Não são tantos anos assim. Então é o famoso intermitente, né? Nesse caso específico do intermitente, apesar dele ter um registro em carteira, tudo bonitinho, tudo certinho, como um seletista normal, ele não precisa ser um trabalho contínuo nem habitual. O empregado vai trabalhar lá quando o empregador chamar e o empregador tem que chamá-lo aí com prazo para que ele responda e ele pode ir trabalhar ou não para o empregador quando o empregador o chamar, né? Foi uma forma aí que acharam, né, de trazer de trazer ao mercado de trabalho algumas pessoas que estavam fora, né? Às vezes você chamava lá, sei lá, um exemplo. Eu tenho uma empresa de, sei lá, de festas, né? Eu promovo festas. Então, sei lá, casamentos. Aí eu vou fazer um casamento. Eu preciso no dia a dia do meu buffet, vamos chamar assim, eu utilizo lá 10 garçons, né? 11, 5, não sei. Mas para uma determinada festa aí que de proporções avantajadas ou maiores do que as normais que minha empresa trabalha, o que acontece? Eu preciso chamar pessoas para vir aqui fazer o famoso bico, não é assim que a gente chamava antigamente? Então o intermitente nada mais é do que você pegar aquele trabalhador que você chamava para fazer um bico, nesse caso um garçom para vir, aí esse garçom vem, trabalha para mim naquele dia em específico e depois ele vai embora, né? E o intermitente é isso, tá? Você acabou registrando aquele cara que fazia os bicos. Perfeito, é isso, tá? Só para que vocês entendam o intermitente. Deem uma lidinha nas nuances do intermitente, porque tem um prazo certo para o trabalhador o chamar, tem um prazo para que ele responda se ele vai ou não, tá? E assim vai. E o pagamento do intermitente é total. Ele é um pagamento feito na integralidade, como se você tivesse... Ele foi trabalhar para você, aí você junta-se lá todos os dividendos que são pagos a ele, como se você tivesse lá fundo de garantia e tudo mais, férias, junta tudo isso no valor da hora que ele trabalhou para você e você paga esse intermitente. É assim que é feito. Perfeito? Então, só para que vocês entendam, essa figura do intermitente surgiu em 2017 e ela vem sendo aí, num primeiro momento as pessoas ficaram um pouco receosas de fazer isso, os empresários, né?
Mas, até mesmo pelo estado pandêmico que nós estamos vivendo aí, muitos deles acabaram optando pelo serviço do intermitente, né? Então você vem trabalhar, você não tem uma habitualidade, você vem trabalhar aqui nesse sábado, depois você, sei lá, eu preciso de você numa segunda-feira, eu preciso de você numa terça, não importa. O importante é que eu posso ligar lá e você vem trabalhar, tá? E também não existem sanções para esse funcionário, apesar dele ser um seletista, não existe. Por exemplo, ele vira para você e fala assim, eu não vou trabalhar para você na terça-feira porque eu já tenho outro local para ir, porque o intermitente é isso. Ele pode prestar a atividade dele para várias pessoas, né, para vários empresários. E você não pode falar para ele, não, agora você não vai vir aqui, então não quero mais a sua presença, vou te dar uma advertência. Não existe isso, tá bom? Então, se lá na prova, num determinado momento perguntarem para você, olha, o funcionário intermitente se negou a comparecer ao trabalho por uma razão X, Y, Z, sei lá qual, né? Esse intermitente eu vou dar a ele, sei lá, uma suspensão merecida. Não pode, não pode. Ele tem o direito de não ir trabalhar para você, tá? Como você também tem o direito de não chamá-lo. É assim que funciona, né? Então é aquele famoso cara que fazia o bico e você o registrou, tá? É isso. Então, partimos desse contexto do intermitente. Depois, havendo tempo, aí eu vou passar para vocês as características do intermitente, mas eu aconselho a vocês a procurarem isso, o intermitente, né, a legislação do intermitente, que foi criada em 2017, está na reforma, e vocês vão ter a noção clara do que eu estou falando, tá bom? Vamos falar um pouquinho também agora sobre o contrato o trabalho temporário, né? Esse contrato temporário, ele envolve três partes, sempre, né? Vamos voltar aqui para mim um pouquinho. Contrato temporário. Antigamente, isso já foi muito discutido, muitos anos, mas desde que eu me conheço como gente e lido com a área de recursos humanos e a área trabalhista, ele sempre existiu, a figura do temporário sempre esteve lá, né? Então você pode contratar esse temporário por um determinado tempo, né? Que no caso é 180 dias, você pode até dar uma prorrogada desses 180 para mais 90, chegando a 270 dias, você pode ter uma pessoa temporária trabalhando para você. Só que vocês têm que entender o seguinte, esse temporário, ele não vem do nada, né? Ele tem que ter um prestador de serviço a quem ele trabalha. Aqui na minha região de Campinas era muito comum, e ainda o é, que as empresas que fazem, as empresas de, eu não sei como eles dão um nome, agências de emprego, né? Essas agências de emprego, normalmente, sendo elas pessoas jurídicas, né, elas contratavam um funcionário X para ir trabalhar na sua empresa. Então, são três partes. Eu tenho o tomador de serviço, que é a agência de empregos, eu tenho o funcionário e tem a minha empresa que ele vem trabalhar para mim, tá? Mas todo o aspecto legal da coisa está entre o tomador, que é a agência de empregos, e o funcionário. Então, esse funcionário, por exemplo, ele vai prestar um serviço temporário na minha empresa. Perfeito, ele pode ficar aqui 180 dias, vai que eu gostei dele, eu deixo aqui por mais 90, né? 270 dias é o total de tudo isso que eu posso prorrogar. Mas passando desses 270 dias, não tem jeito, ele tem que ir, ou então ele passa a ser um funcionário normal, e para o tomador de serviço, né, para aquela agência de empregos. Então não pode passar dos 270. Normalmente as agências, elas fazem 180, tá? Nem essa prorrogação dos 90 eles não fazem. Passando isso, terminou ali o contrato temporário, o cara vai embora, você pode contratar um outro temporário, sei lá, né? Mas é um serviço que ele vem prestar para você. Por exemplo, ele vem substituir uma férias, às vezes, vamos falar do departamento de RH, né? A menina que faz a folha de pagamento, ou sei lá, os benefícios, ela entrou agora na sua licença maternidade, então vai ficar lá um bocado de dias em casa, não vai? Então eu contrato um temporário para colocar ali para ajudar a fazer o desenvolvimento dessa atividade, porque essa atividade não fique parada. Retornando minha funcionária, né? E se dependendo do tempo, do prazo aí, eu falei uma gestante, mas pode ser qualquer elemento, um auxílio, sei lá, um acidente de trabalho ou qualquer coisa assim. E aí eu retorno, o meu funcionário retorna e o temporário volta à agência de emprego ou ao seu tomador de serviço e vida que segue. É assim que funciona.
Então, o elemento do temporário é sempre assim, né? Nós temos a empresa que contrata esse funcionário e que vem prestar serviços para mim, tá? Mas como temporário, essa é a ideia, tá bom? E nós, empresários, né, no caso aqui o terceiro da relação, pagamos essa agência de empregos e já pagamos a ela todos os encargos, tudo bonitinho, tudo que é necessário para que ela tenha, para que ela me empreste, entre aspas, né, para que ela me venda a mão de obra desse determinado funcionário, tá bom? Ah, mas eu posso colocar de novo esse mesmo temporário para trabalhar para mim? Até pode. Vai que eu da empresa gostei muito dele, eu quero que ele venha trabalhar novamente para mim como temporário. E eu tenho que aguardar 90 dias de prazo. Passando os 90 dias, eu posso contratá-lo novamente, até mesmo como temporário, ou trazer para a minha empresa de alguma forma. Tá bom? Então, acho que não tem muito segredo o trabalho temporário, mas ele determina esse tipo de coisa. Então tá aí, no próximo slide, olha, os 180 dias, podendo ser renovado por mais 90, 270, né? Se passar dos 270, passa a ser indeterminado o contrato dele com o prestador, né? E terminando o prazo aí do temporário, a empresa deixar passar os 90 dias sem que o empregado esteja trabalhando na empresa, ou seja, ele esteja fora da empresa, eu posso novamente pegar os serviços desse temporário e trazer novamente para a gente, tá bom? Então fica aí o material, se vocês precisarem, como eu já disse, me passe uma mensagem aí, não tem problema, vocês estão com meus contatos do WhatsApp e tudo mais, Instagram, onde vocês acharem mais interessante, eu envio o material para vocês, tá bom? Então, dentro da parte do temporário era isso, né? E vamos falar um pouquinho mais sobre o contrato em si, né? Então, vamos lá. Então, o contrato de trabalho, ele provém de uma relação de emprego, lá o CHOP, lembra do CHOP? Então, o CHOP voltou aqui de novo. Artigos 442 ou 456 da CLT. O 442, o contrato individual de trabalho, é um acordo tácito ou expresso, corresponde à relação de emprego, né? Verbal ou escrito. O contrato individual de trabalho poderá ser acordado tácito ou expressamente, verbalmente ou por escrito, por prazo determinado ou indeterminado, ou para a prestação de trabalho intermitente, que é o intermitente que nós acabamos de falar sobre o bichinho lá, não é isso? Os 5 dias para anotação de carteira, já deixei aí para vocês claro, já desde o começo. Hoje está isso, ando mudando isso quase todo dia, tá, gente? Então, deem uma olhadinha aí, tá? No contrato de trabalho também, nós temos os poderes do empregador, que é interessante nós levantarmos isso de alguma forma. Vamos voltar um pouquinho para mim aqui. Então, nós temos uma relação que está sendo constituída entre o empregado e o empregador, ok? Então, nós temos deveres e direitos dos dois lados. Não tem como você correr desse tipo de situação, não é isso? Então, você tem o empregador, ele tem alguns poderes que demanda da sua atividade, empregador, ou seja, ele é o cara que está no contrato de trabalho te contratando, ponto. Então, ele tem alguns direitos. Quais seriam os direitos dele, né, de alguma forma? Ele tem o poder de organização. O empregador poderá distribuir as tarefas, fixar horários, estabelecer regras. Uma coisa interessante, uniformes, que está no 456A da CLT, Regulamento Empresarial e etc. O 456A, ele é bem interessante. Isso já caiu algumas vezes na prova da OAB e vira e mexe cai, tá? Não sei o porquê que os caras da OAB acham que isso daqui pode pegar alguém, mas normalmente eles fazem isso. Então, cabe ao empregador definir o padrão de vestimenta no meio ambiente laboral, sendo lícita a inclusão no uniforme de logomarcas da própria empresa ou de empresas parceiras e de outros itens de identificação relacionados às atividades desempenhadas, ok? Com relação à higienização, que é o parágrafo único, é de responsabilidade do trabalhador. Mas aqui tem uma exceção, tá, gente? Salvo nas hipóteses em que forem necessários procedimentos ou produtos diferentes dos utilizados para a higienização de vestimentas de uso comum. Isso aqui também caiu em várias provas da OAB, tá, gente? Primeiro, vamos falar da logomarca. Num determinado momento, acredito que isso tenha ocorrido, então o funcionário que tinha lá no seu jaleco, lá a marca da empresa, o nome da empresa, que bonitinho, né? Olha, fiquei perfeito, tá? Sei lá, a Firmino Advocacia tá aqui, legal.
Então, o meu funcionário está lá com a firminha advocacia, perfeito. Só que aí eu tenho parceiros comerciais da minha empresa, onde eu gostaria de colocar ali até mesmo para fazer uma propaganda e ajudá-los. Então eu coloco lá, sei lá, cursos de direito de não sei quem, curso de não sei o que lá, papapá, coloco as logomarcas, tá? Essas logomarcas não dão direito nem ao funcionário, nem a ninguém de reclamar delas. É um direito do empregador fazer isso. Ah, o funcionário pode alegar na justiça que ele estava fazendo propaganda gratuita a essas empresas e vai querer receber sobre isso. Não tem. É uma prerrogativa do empregador. Ele pode fazer. Outra coisa é lavar o uniforme. Esse negócio de lavar o uniforme é bem interessante. Eu trabalhei para muitas metalúrgicas no decorrer da minha vida. E aí você tem que às vezes as pessoas acham que é a empresa que tem que lavar os uniformes. Não tem que lavar os uniformes, a obrigação de serem higienizados é do empregado, não do empregador, tá? Exceção, que é aí que a OAB vai pegar vocês. Exceção. As exceções acontecem quando esse funcionário, por exemplo, ele trabalha em algum ambiente que seja diferente do habitual, que o trabalhador normal não teria produtos, por exemplo, para higienizar a roupa dele sem que gerasse ou uma possível infecção ou alguma coisa do gênero. Então, pessoas que trabalham em ambientes onde existe sei lá, um contágio, por exemplo, um hospital, né? As roupas hospitalares, principalmente do dia a dia, não tem como um funcionário normal ir lavar essa roupa. Por quê? Porque ele passou o dia inteiro lá dentro do hospital, sujeito a qualquer tipo de elemento, a qualquer tipo de contaminação, e agora está muito em moda, isso tudo contamina, né? Você não pode nem olhar para o sol que contamina. As pessoas estão indo na praia, né, tomando sol, evitando a contaminação. Então, é umas coisas malucas, mas é isso. No hospital, realmente, você está sujeito a contaminações, sabe, inúmeras. Então, a pessoa não tem como fazer uso da higienização na sua casa, porque ele não vai ter produtos para isso. Então, aí passa-se para a responsabilidade do empregador. Então, a empresa, sim, o hospital, nesse caso, ele pega todas as roupas e manda lavar, ok? Então, a higienização é essa. É uma das manhãzinhas aí que a OAB pega, né? E por vários concursos, se vocês estão estudando os concursos anteriores, vocês vão ver que isso apareceu. Acontece e as pessoas acham que a empresa tem que lavar todo o uniforme de todo mundo, ou o contrário, né? Que o funcionário tem que lavar também todo o uniforme. Então a exceção é feita a esse tipo de atividade que o funcionário, se vocês lembrarem disso, dependendo da atividade que for colocada na prova, você vai pensar, fala, pô, se o cara é um metalúrgico, não tem problema nenhum. O que vai ter lá? Óleo, graxa, óleo mineral, não, tinta, sei lá o que vai ter no uniforme do cara, no jaleco, sei lá onde. Então o cara pode levar para casa dele, os produtos são normais, sabão em pó normal, coisa normal que você lava a roupa do dia a dia. Agora o cara trabalha numa atividade onde isso é pesado, tem um contaminante, né, sei lá, algo do gênero, então essa pessoa não tem condições de fazer uso dos materiais comuns para limpeza e higienização, tá? Então, fiquem atentos a isso. Existe um outro poder também do empregador, que nós chamamos aqui de poder de controle, né? Fiscalizar as atividades executadas pelo empregado. Revista íntima é ilegal, tá, gente? Vamos colocar isso bem claro aqui. Isso vive caindo na prova da OAB e muitos advogados ainda acham que isso pode ser feito. Além do que, existem muitos empregadores que acham que ele tem o direito de fazer isso. E não pode. Não pode. É ilícito. Não pode existir revista íntima. Ah, mas ele não tem. Revista pessoal é diferente de revista íntima, tá, gente? Eu posso falar isso para vocês com todo coisa, porque há muitos anos atrás, quando eu comecei a trabalhar na área de recursos humanos, e sempre foi uma área onde nós vivíamos aí conflitos muito grandes, porque nós tínhamos aí pessoas em greve, pessoas que era um outro momento da vida, era um momento da máquina de escrever, para vocês terem uma ideia, manual e elétrica. Então era um momento desse país diferente. Mas naquele momento específico desse país acontecia o quê?
Muitas vezes aconteciam revistas íntimas mesmo, faziam uma pessoa se despir, tirar, fazer, para ver se ela não estava levando algum produto embora. Não é assim, né? Não pode ser feito dessa forma, tá? De muitos anos para cá, já há muitos anos que as empresas não fazem mais, colocam lá um detector de metal, ou fazem uma revista na bolsa, né, ali da pessoa. Se for mulher, um cuidado terrível com isso, porque isso gera danos morais enormes, né? Não se pode colocar a mão na pessoa, independente do seu gênero, não pode se colocar a mão. Então tem vários elementos aí do poder de controle e fiscalização que o empregador tem, mas que também se limita pela legislação, tá? Então, a revista pessoal legal permitidas são aquelas de bolsas e pertences, perfeito? Dá uma olhadinha lá no 373A da CLT, sexto, tá? Proceder o empregador ou preposto às revistas íntimas das empregadas ou funcionárias, isso não pode. Entende-se também que não é só para funcionários, esse artigo foi criado para os funcionários, mas por analogia, né, nós vamos colocar aí também para homens, tá? O princípio da isonomia da própria Constituição Federal, do seu artigo 5º, primeiro, ele tem que ser mantido, não tem jeito. Então não ponham a mão em ninguém. Então se na prova de vocês aparecer lá, fez revista íntima na pessoa, mas era uma outra mulher fazendo na mulher, então pode? Não pode. Não pode pôr a mão em nada. A única coisa que é permitida é dar uma olhadinha na bolsa, nos pertences. Por quê? Porque pode acontecer da pessoa estar levando alguma coisa embora. Isso eu posso garantir para vocês. Ninguém é anjo. Sempre todo mundo tem o lado negro da força e não tem jeito. Não tem jeito. Então as empresas têm a sua autoridade para fazer essa revista, entre aspas, tem. Ela pode dar uma olhadinha nas bolsas, pode olhar as sacolas deles, né? Pode colocar um detector de metal, que por muitas vezes as pessoas vão levando pedacinhos, às vezes, de um equipamento para montar o equipamento. Acontece, sabe? Nem todo mundo é honesto. Aliás, nos últimos anos, eu acho que a honestidade é uma das coisas mais raras que eu vejo no mundo, né? Então, é complicado. Então, o empregador também ele tem que tomar atitudes para que ele não seja roubado todos os dias, né? Mas tudo tem o seu limite, né? As coisas não podem ser do jeito que você acha que tem que ser. Então, a Lei 13.271 de 16, nas empresas privadas e órgãos e entidades da administração pública direta e indireta, ficam proibidos de adotar qualquer prática de revista íntima em suas funcionárias e clientes do sexo feminino. Artigo 2º, pelo não cumprimento do artigo 1º, ficam os infratores sujeitos, olha só que legal, sujeitos a uma multa de R$ 20.000 ao empregador, revertidos, ou seja, esses R$ 20.000 vão lá para os órgãos de proteção dos direitos da mulher, né? A multa em dobro, no caso estipulado no inciso 1º, no caso de reincidência, revistou 2 vezes a pessoa e não pode ir 2 vezes, né? Independente da indenização por danos morais e materiais e sanções de ordem penal, ok? Observação, poder de fiscalização, né? O que a empresa pode fazer? O e-mail corporativo, ela pode dar uma olhadinha lá no seu e-mail corporativo, tá? Já no e-mail pessoal é ilegal. O que acontece? Tem empresas que acham que porque ela é a detentora do poder econômico e o funcionário é o passivo dessa relação, porque ele tem que se submeter a essas normas e procedimentos, que a empresa pode estar olhando o meu e-mail pessoal. Não pode. Não está o próprio nome disso? Pessoal, ok? Então não pode. Agora, o e-mail corporativo, eu uso lá um e-mail, por exemplo, gerente de recursos humanos, Lailson Firmino, perfeito, está lá o endereço da empresa, esse é um e-mail corporativo, né? Colocado lá dentro do TI da empresa, nós temos lá a nossa vaguinha nesses e-mails. Então esse e-mail pode ser olhado pela empresa sim, com toda certeza. É seu e-mail de trabalho, então não tem nada de ilegal nisso. Agora não adianta a empresa ir lá e começar a olhar o meu e-mail pessoal e achar que ela pode fazer. Não pode, tá? Por muitas vezes fazem? Fazem, tá? Ah, mas professor, como que eles podem fazer se está na lei? Gente, tem uma pancada de leis nesse país que não serve para absolutamente nada e nunca serviram, né? Porque são leis que a gente chama no direito, leis que não pegam, né? Criou-se a lei, mas a lei não funciona.
E algumas delas são buladas na cara dura mesmo e vida que segue. Não tem muito para onde correr não, tá bom? Mas aqui, para a sua prova da OAB, não pode, ok? Então tá bom. Vamos para o poder disciplinador ainda, vamos falar um pouquinho aqui. O empregado deve se subordinar às diretrizes, ordens e estipulações, né, determinadas pelo empregador. A violação às regras contratuais pode dar uma advertência verbal, escrita, né? E assim vai. Né? Você pode estar usando aí os termos que a própria CLT te dá de direito para você sancionar esse funcionário. Tem muitas empresas, às vezes, e está aí uma outra coisa que não existe, mas é prática, né, que as pessoas fazem. Funcionário não cometeu vamos colocar uma falta que esse funcionário faz normalmente, chega atrasado. Ele chega atrasado aí 5, 6 vezes na semana, quase todo dia, quase todo mês. Perfeito, você foi lá, fez uma advertência verbal para ele. Depois você fez uma advertência escrita que ele continuou fazendo. E ele continuou fazendo e a coisa foi indo, chegou uma hora você deu uma justa causa para ele. Grande parte das empresas, porque a justa causa é o último recurso que pode ser utilizado, tá? E tem que estar previsto na CLT, tá? Não tem outro lugar para prevenção, não é porque agora nós temos vários políticos que viraram juristas, né? Que acham que a coisa pode mudar, né? Que eu posso fazer o que eu quero, as empresas podem mandar por justa causa por qualquer motivo, baseado em segurança do trabalho, esquece. São faltas que estão determinadas e expressas na CLT, perfeito? Então, e não existe também esse lance de você ter que dar advertência antes de mandar por justa causa embora, tá? Se o cara cometeu um ato que é passível de justa causa, pode mandar embora por justa causa, ponto. Aí eu não preciso dar 200 advertências antes de mandar esse cara embora. E é uma prática das empresas acharem que isso está na lei. Não está. Mas isso é bom para convencer o juiz. Por quê? Porque você está mostrando para o juiz que você tentou todas as alternativas antes de mandar o indivíduo, né, o manezão, embora você tentou tudo antes de mandar ele embora por justa causa. Mas não é assim, não está na lei, não é nada te obriga a fazer dessa forma. Que é mais legal para o juiz dar uma olhadinha e falar assim, nossa, ó, ô manezão, olha, a empresa falou com você quantas e quantas vezes você não tomou jeito, então você está aqui numa justa causa. Perfeito, ok? Então, são os poderes, né, que podem ser dados ao empregador e poderes que ele tem todo o direito de aplicar, né? Você tem aí, dentre essas condições, né, vamos chamar medidas disciplinares, você tem aí, por exemplo, a suspensão, que ela pode ser de até 30 dias consecutivos. Até, não é necessário ser 30 dias consecutivos, tá? Caracteriza também uma suspensão de contrato de trabalho sem salário, sem FGTS, caso seja maior do que 30 dias, o empregado pode rescindir o contrato indiretamente. Suponhamos que aconteça aí do empregador ser a última bolacha do pacote, né? Ele é o cara. Então, eu quero suspender meu funcionário por 6 meses, não quero ver a cara desse infeliz. Mas a lei não está assim. Os advogados como eu vai lá e falam pro cara, não pode, meu irmão. Se você fizer isso, vai dar problema, não vai. Não, tá. Eu vou suspender e acabou porque eu mando. Tá bom, então você suspende. Suspende, aí o que acontece? Esse funcionário, ele pode pedir uma rescisão indireta de contrato, como nós pedimos aí uma justa causa, por exemplo, para o funcionário, ele pode fazer uma justa causa ao contrário, né? Rescisão indireta do trabalho. Ele entra com uma ação trabalhando, né? Porque ele está afastado lá, porque o cara deu uma suspensão a ele. Ele entra com um pedido de rescisão indireta e vai embora da empresa com todos os direitos. Perfeito? Então, tem coisas que dá para você fazer, tem outras que não. Então, uma suspensão de até 30 dias consecutivos, tá bom? A justa causa, esses elementos estão todos no 482 da CLT, tá? Então vocês pegam lá, artigo 482 da CLT. Esse artigo estão elencados nele tudo que você precisa saber para você punir o seu empregado de alguma forma. Punir até é uma palavra forte, né? Mas que você possa disciplinar, são poderes disciplinares que o empregador tem. Então vai lá no 482, você vai ver.
A justa causa é, está no slide, penalidade máxima 482, né? Da CLT, está lá a justa causa quando houver um fato típico contido lá nesse artigo, né? Insubordinação, desrespeito à ordem direta, específica, indisciplina, quando desrespeita a ordem geral e assim vai. Então, se vocês quiserem saber o que a lei realmente determina como disciplinador e que a pessoa pode fazer e que o empregador pode fazer, vai lá no 482 da CLT, você vai ver tudo bonitinho, tá? Professor, boa, mas agora eu estou vendo mandar para justa causa por outros motivos. Motivos sanitários, N motivos, né? Gente, isso é discutível. Infelizmente, no direito, nós temos aí uma gama enorme de pessoas, né, de juristas que defendem teses feito um maluco. Com todo respeito a todo mundo que pensa o contrário de mim, eu não consigo ver uma justa causa. Eu sou um cara trabalhista, sempre fiz isso na vida, sabe? Eu não consigo ver uma justa causa que não esteja baseada no que está na lei, ok? Aí estão inventando uma correlação com segurança e medicina do trabalho. Isso não dá justa causa. Na minha forma de ver, isso não é justa causa. Então, vai mandar embora? Vai. Perfeito, vai ter reintegração. Tanto é que eu aviso a todos os meus clientes, não deem justa causa por esse motivo. Vai dar problema. Vai voltar todo mundo aqui, nós vamos ter que indenizar todo mundo porque não está na lei. Nós estamos vivendo um momento atípico. Quando se fala de atipicidade, não é uma normalidade da lei. Não é uma normalidade da legislação trabalhista. Não existe algumas coisas que estão colocando, não existe na legislação trabalhista, ok? Então, vai dar problema? Vai. Ah, já teve TST que deu ganho de causa? Teve um caso até agora que eu saiba. Absurda a decisão, sabe, de um TST, com todo respeito aos nossos ministros, mas é absurda. Por quê? Porque não existe lei para isso. E se vocês estão na faculdade ou já fizeram aí quase toda ela, você sabe, você não é obrigado a fazer alguma coisa e você não pode se submeter, você não está em lei. Então, gente, não tem lei que determine isso, ok? Então, não vou entrar em detalhes, porque se eu entrar em detalhes é capaz de dar mais problema ainda. Respeito a todos, respeito aos desembargadores, respeito aos advogados que pensam contrário a mim, mas artigo 5º da Constituição está sendo atropelado, né? Nós estamos atropelando tudo em razão de um motivo X, e não é assim, né? Nós temos códigos internacionais sendo atropelados, nós temos um monte de coisa sendo atropelada e a legislação trabalhista também sendo atropelada. Aliás, está passando uma Scania em cima da legislação trabalhista nos últimos tempos. Então, perdoe quem pensa diferente de mim, eu uso respeito, mas essa é a minha opinião profissional. E se eu tiver que brigar pelos meus clientes por essa tese, é o que eu vou fazer. Então, pensem nisso, tá? Então, para fins de prova, é o que está lá na CLT. Esqueça essa bagunça que está acontecendo fora, tá? O mundo tá louco, o político virou advogado, virou médico, então tá uma loucura isso aqui, né? Médico virou político, quer dizer, eu não sei mais o que está acontecendo nesse país. Então, o que eu posso garantir para vocês? Na prova do OAB não vai cair essa loucura. O que vai cair na prova do OAB? Vai cair o que está na lei. É o que eu estou passando para vocês. 482 da CLT. Tá lá, perfeito? Então, ponto. Fechou ali. Ah, mas não mais. É a lei, é o que está lá, tá? Essas invenções loucas, ou se elas vão virar lei num determinado momento, se elas virarem realmente lei, incorporarem a CLT, incorporarem a legislação trabalhista, perfeito, aplica-se, mas nesse momento não tem aplicação, tá bom? Então eles não vão discutir tese com você na OAB, não vão. Por quê? Porque tem que estar na lei. Se estiver discutindo que nem está agora, é uma coisa que não vai cair na sua prova. Só coloquei para vocês por quê? Porque vai ser dúvida e alguém vai me falar isso. Toda vez que eu falo isso presencialmente, as pessoas, não, mas para, gente. Sabe, para a OAB é uma coisa, vida real, né, é outra, perfeito? Então vamos lá. Alguns elementos do contrato de trabalho, tá, gente? Primeiro, você tem que ter um agente capaz, né? O segundo, a forma prescrita e não defesa em lei. E o terceiro, um objetivo lícito, né? O que é o agente capaz? Capacidade plena, 18 anos ou relativa, tá? Isso aí não preciso explicar para vocês, né?
A incapacidade relativa, maiores de 16 e menores de 18 anos, né? Até os 18 anos, o empregado não pode laborar em ambiente insalubre, perigoso e trabalho noturno. Olha aí uma coisa interessante. Isso cai bastante também, tá? O empregado é menor, está lá trabalhando no ambiente insalubre, perigoso. Ou então ele está trabalhando à noite, ele não pode, tá? Ah, mas meu patrão põe, seu patrão é louco. Não pode, ele é menor. Perfeito? Entendam isso. Menor não pode trabalhar em lugar perigoso, com insalubridade, nem trabalhar à noite. Ponto. Um dia eu tive um cliente que ele tinha uma fazenda. É bem interessante. E vocês sabem que a realidade desse país, por ser um país tão grande, é um país onde você tem culturas diferentes, línguas diferentes, nós falamos diferentes, né? Sotaques diferentes, tudo é diferente. E quando nós falamos no ambiente rural mesmo, né? Não estou falando rural aqui que você foi ver umas vaquinhas do lado da sua casa, rural mesmo, né? Nesse ambiente rural é muito comum que os trabalhadores dessa atividade estejam com seus filhos juntamente com eles ali no trabalho, na lide normal, não é isso? E às vezes você pode ter alguma atividade rural que seja perigosa, sabe? Tratores, sei lá, mexer com o gado, né? No tratamento desse gado, né? Na locomoção. É um serviço considerado perigoso. Ou mesmo ele na lavoura, onde você tem inseticidas, agrotóxicos, né? Que são extremamente perturbadores à saúde de todo trabalhador, você não pode colocar essas pessoas lá. Aí esse meu cliente falou assim, não, mas lá é cultura, lá eu vou deixar lá, eu vou colocar os menores lá, eu vou pôr para trabalhar. Eu falei, não pode, não pode. Se você quer registrar o menor, você coloca ele no escritório, coloca ele para fazer qualquer coisa na fazenda, menos trabalhos perigosos. Ele não pode trabalhar à noite, né? Não pode. Então são coisas que vocês têm que começar a pensar que a prova, às vezes, pode enrolar vocês de alguma forma. Pode dar um exemplo semelhante a esse. Olha, o cara trabalhava na área rural, lá é comum, né, que as crianças trabalhem com seus pais para aprender o ofício e, de repente, estavam lá na lavoura e o filho estava ali bombeando veneno nas plantas, né? E sendo registrado como um menor aprendiz, por exemplo, ou sei lá, alguma coisa do gênero. Não pode, gente. Ele não pode estar nesse tipo de atividade. Tá bom? Então vamos mais algumas diferenças. O aprendiz maior de 14 anos e menor de 16, podendo chegar até 24, além desta idade, apenas com deficiência, aplicando as mesmas restrições dos incapazes relativos. Aqui o aprendiz, que é uma forma de contratação, maiores de 14 e menores de 16, tá? Podendo chegar até 24 anos. Ele entrou lá para trabalhar com você, ele pode chegar até 24 anos nessa condição. Além dos 24 anos, somente se ele tiver uma deficiência. Se ele tiver uma deficiência, com toda certeza ele pode continuar sendo aprendiz até morrer, tá? Não tem problema. Recibos de quitação, né, que é a famosa rescisão de contrato de trabalho, ela não pode ser dado a esses menores sem que os pais estejam presentes, é a anuência dos pais, é o 439 da CLT, tá bom? Menores, gente, os aprendizes, porque existe uma discussão muito grande nesse país, que antigamente nós tínhamos a carteira, no meu tempo, né, que eu já sou um jurássico, no meu tempo existia lá os trabalhadores que faziam as atividades como menores. Então você tinha uma carteira do menor, né, enquanto menor, e você tinha uma carteira de trabalho enquanto maior, né? Legal, existiam duas carteiras, até as pessoas que são dessa época, quando, por ocasião da aposentadoria, levam as suas carteiras, apesar da previdência estar toda eletrônica agora, então todo mundo já sabe, é digital, né? Mas você tinha duas carteiras. E depois aí foi colocado vários obstáculos para que o menor trabalhe, e as pessoas acham que é melhor ele não trabalhar e ficar em qualquer tipo de atividade que não seja produtiva do que ele trabalhar. Não sou a minha opinião pessoal, eu acho que ele deveria estar aprendendo um ofício, mas quem sabe, né? Eu não mando em nada e quem sou eu para discutir isso. Mas a legislação diz que não, só na condição de menor aprendiz aí que ele poderia
está trabalhando nessa idade em específico, tá bom? Então, por aí. Vamos agora para uns elementos do contrato de trabalho, tá? Vamos lá então, senhores, para alguns elementos do contrato de trabalho. Essa forma prescrita, nós já falamos sobre ela, né, o tipo de celebração e tudo mais. O interessante desse parágrafozinho que eu coloquei aqui no slide é que alguns tipos de contrato existem uma forma correta, que é o teletrabalhador, o aprendiz e o desporto. Eu colocaria aqui, apesar que o estagiário não é um trabalhador, né? Mas verifiquem também sobre o estágio, porque existe toda uma formulação do estagiário como tem que ser feito, tá bom? O objeto também do contrato de trabalho tem que ser lícito. Contrato somente será válido e apto a produzir os efeitos caso o seu objeto seja lícito. Trabalho ilícito, vamos lá, crime ou contravenção penal, exemplo, aquele olheiro do tráfico, né? Ou que os caras colocam muito apontador do jogo do bicho, essas coisas eu sempre falo, né? É que nem você vê na faculdade aí o tício, né? Tá sempre em todo lugar, né? E aqui o exemplo seria esse também, né? Esse apontador de jogo do bicho, que inclusive tem uma AJ199 da SDI1 que fala sobre, olha que coisa impressionante. E tem o trabalho proibido, é aquele que tem o objeto lícito, mas viola as normas trabalhistas protetivas quanto à saúde e segurança do trabalhador, que é o que nós acabamos de falar agora de pouco. Menor de 18 anos trabalhando em ambiente insalubre, perigoso ou noturno. Né? Policial militar também, gente, é proibido de fazer bico, vetado pelo Estatuto dos Policiais, tá? Mas mesmo assim, ele consegue vínculo na legislação trabalhista, que é a súmula 386 do TST. Deem uma olhadinha nessa súmula. Né? Servidor público sem concurso somente tem contrapartida das horas trabalhadas, fundo de garantia, que é uma súmula 363. Isso aí muito pouco pode ocorrer. Mas o policial militar aqui, que às vezes já caiu em algumas provas, que eu acho interessante, o policial militar, o que proíbe o policial militar de ter um vínculo de emprego, que é onde eles vão tentar enrolar vocês, é no estatuto deles, né, dos próprios policiais. Mas nada impede que ele tenha um vínculo. Ele está fazendo bico lá, mas a polícia, o comando da polícia não deixa, mediante suas normas e regramentos. Tá, perfeito. Mas ele está trabalhando para a empresa, lá para o mercadinho direto, fazendo segurança todo dia lá. Por quê? Porque o coitado está ganhando pouco, então ele precisa ter lá um sustento. Aí o que acontece? Ele pode pedir vínculo. Vai brigar lá com a corporação. O problema dele é com a corporação. O problema seu é que ele está fazendo bico para você e ele pode ter um vínculo trabalhista com você, tá? Então, cai na real que o mundo é meio louco, tá bom? Alterações aí do contrato de trabalho, né? O 468 da CLT, nos contratos individuais de trabalho só é lista a alteração de respectivas condições por mútuo consentimento, ou seja, os dois têm que concordar com isso. E ainda assim, desde que não resulte, direto ou indiretamente, em prejuízo ao empregado, sobre pena de nulidade. Até então, né, o 468 da CLT, hoje vocês viram que já mudou alguma coisinha, né, que as pessoas podem lá, mediante os acordos, podem até perder aí alguma coisa, né, sei lá, trazer algum prejuízo que não tem muito problema, né? Se for feito por acordo. Algumas alterações serão admitidas por estarem dentro do poder do empregador, né? Que nem o empregador lá, a reversão. O empregado que exerce, por exemplo, cargo de confiança poderá ser revertido à função anterior. Não incorporará a remuneração à gratificação de função, ainda que paga por mais de 10 anos. Aqui é legal nós conversarmos um pouquinho. Cargo de confiança, tá, gente? O cargo de confiança requer algumas condições e uma das condições aí é que ele tenha uma gratificação na função. Essa gratificação na função, o empregador, num determinado momento, ele pode falar assim, não, você não é mais cargo de confiança. Aí, Firmino, não gostei mais do trabalho que você prestou, eu vou colocar uma outra pessoa mais capaz no seu cargo de confiança e você volta à sua atividade normal, tá? Então eu era um gerente de recursos humanos, passei a ser um cargo de confiança, trabalhando em quase todas as unidades da federação, aí eu não tenho mais hora extra, não tenho mais nada, por quê? Porque tudo isso já está dentro da gratificação que me é paga por esse cargo de confiança.
Mas o empregador virou para mim e falou assim, então, Firmino, agora não quero mais, você vai voltar à sua função anterior e o Zé vai assumir a sua posição agora de cargo de confiança. A empresa pode fazer, sem problema nenhum. E vai tirar aqueles 40% a mais do meu salário lá, beleza, tá. Mas isso pode legalmente, professor? Pode, pode. E é o que eles vão fazer, tá? Então não tem problema nenhum. Vamos falar agora sobre transferência, um pouquinho, né? Transferência, em regra, dependerá da concordância, né? Do empregado também, né? Uma transferência dificilmente unilateral, exceção quando o empregado exercer o cargo de confiança que nós falamos agora, necessitará a prova real de necessidade do empregador, ou quando o contrato prever uma cláusula explícita ou expressa acerca da transferência. Também é necessário provar, a súmula 43 do TST demonstra isso. Se essa transferência for abusiva, medida liminar para obstar a transferência, mas está sujeito a ser dispensado. 659, desculpa gente, 659 também serve para reintegrar o dirigente sindical, tá? Dirigente sindical é uma outra situação que nós vamos conversar numa ocasião propícia, porque existe toda uma norma aí para o dirigente sindical. Você não pode tirá-lo do seu local, você não pode mandar embora sem que haja um inquérito, tem todo um procedimento aí que tem que ser feito com o dirigente sindical, tá? A empresa extinta, o empregado poderá ser transferido quando o estabelecimento deixar de existir em uma determinada localidade, caso o empregado se recuse a acompanhar a empresa para a nova localidade, e isso vai equivaler a um pedido de demissão, tá? Então a empresa fechou, está indo embora lá, está tendo a transferência, né? E aí o empregado que não quer ir, é um pedido de demissão, né? Vida que segue, você fica aí, a empresa vai embora. Alteração de data de pagamento de salários, o pagamento de salários, qualquer que seja a modalidade do salário, não deve ser estipulado por um período superior a um mês, salvo no que concerne as comissões, percentagens e gratificações, tá, gente? Quando o pagamento houver sido estipulado por mês, deverá ser efetuado mais tardar até o 5º dia útil de cada mês, tá? A redação dada pela Lei 7.855, de 89. Ok? A súmula 381 do TST também diz isso. O pagamento dos salários até o 5º dia útil do mês subsequente ao vencimento. Desculpa. Então, na verdade, o que nós temos aqui? É um outro poder do empregador. O empregador pode mudar lá suas datas de pagamento, né? Vou mudar para cá, vou mudar para lá, mas ele tem que fazer isso e tem que pagar você até o 5º dia útil do mês subsequente. Ele não pode fazer uma bagunça, tá? Ele não pode querer também fazer uma lambança de pagar você num determinado momento que ele acha mais propício a ele. Não tem, tá? Atrasos de pagamento geram indenizações, geram valores e assim vai. E os contratos de trabalho, eles têm que ser muito bem pensados às vezes, né? Para que você, dentro de todas essas características que eu passei para vocês até agora, são características, eu estou colocando de uma forma um pouco mais genérica, mas especificamente, se você pegar a CLT, você vai ver lá, cada um tem um tipo de contrato. E uma coisa que nunca é feita pelas empresas, elas nunca fazem a coisa certa. Elas sempre fazem um contratinho daquele de gaveta que ela pegou da internet, porque todo mundo acha que é advogado e todo mundo acha que é administrador depois que o Google surgiu na vida de todo mundo, né? É assim. Às vezes eu recebo clientes aqui que ele fala assim, não, eu já vi toda a minha situação no Google. Eu falei, então por que você está aqui? Vai para outro lugar então, pergunta para o Google o que você tem que fazer, né? Porque já que o Google explica tudo, e eu digo para vocês, tem um monte de coisas erradas no Google e as pessoas acham que pode fazer até TCC pelo Google. Mas o que eu vou fazer, né? Eu sou um simples advogado aqui, já jurássico, né? Então vamos falar um pouquinho aqui também de outra alteração de turno dessas pessoas, né? A alteração do turno no contrato, né? Por exemplo, o cara trabalha no turno noturno e aí a empresa quer passá-lo para o diurno, ou seja, vai passar ele de noite para o dia. Isso é extremamente lícito, tá, gente? Pode fazer sem problema nenhum. Por quê? Porque você entende que é melhor para a saúde do trabalhador trabalhar durante o dia e não trabalhar à noite.
existe apenas a perda aí do adicional noturno, né? Que ele teria direito lá e que não faz mais jus, que era os 20% lá do adicional noturno e a hora reduzida, ok? A súmula 265 do TST, né? A transferência do período diurno para o período diurno de trabalho implica na perda do direito adicional noturno. Só para deixar claro onde é que a legislação coloca aí o processo do adicional noturno, tá bom? Então pode ser feito. Eu fiz uma tabelinha aqui para vocês, para nós encerrarmos essa aula de hoje, com um adicional noturno. Nós vamos falar sobre eles depois, mais tarde, sobre o adicional noturno novamente. Essa tabelinha só vai mostrar para vocês que existe aí uma diferença desse adicional noturno. Para o trabalhador urbano, nós aqui da cidade, para a lavoura e para o rural, que nós chamamos de pecuária, tá? Então, existe uma diferencinha aí no adicional noturno. Todo mundo sabe que adicional noturno é uma hora reduzida lá de 52 minutos e 30 segundos, né? Que é uma hora ficta que a gente considera menor e pagamos um adicional noturno a esses funcionários, né, de 20%, porque eles estão trabalhando à noite, é difícil, das 22 horas até as 5 da manhã. Aqui no urbano, tá? Então, só para que vocês vejam essa diferença, só para nós encerrarmos, então vamos lá, o horário, né, das 22 às 5 horas da manhã é considerado noturno na parte urbana, ok? Na rural é das 21 horas até as 5 horas da manhã, já é diferente o horário, tá vendo? Na rural, das 20 horas às 4 horas da manhã. Existe uma diferença entre urbano, lavoura e pecuária, ok? A hora reduzida, ela só existe no urbano, que é essa hora ficta que eu falo para vocês, que vocês pagam, que nós vamos receber lá, todo mundo que trabalha à noite, por 52 minutos e 30 segundos, ok? Já na lavoura e na pecuária, 60 minutos. O adicional noturno para o urbano aqui que trabalha na cidade é de 20%. Já na lavoura e na pecuária é de 25%. Perfeito, gente? Eu acho que esses detalhes são interessantes, por quê? Porque a OAB vai chegar para vocês lá, por exemplo, vai jogar um adicional noturno, o cara que trabalha na lavoura, e vai induzir vocês a pensarem como se o cara fosse um trabalhador urbano normal. Aí você lá na pressão da prova, naquela loucura toda, né, esquece de lembrar desse detalhe. Então por isso que eu fiz até uma tabelinha um pouco mais bonitinha aqui. Como eu disse para vocês, eu não faço muita flor em lugar nenhum, não fico floreando nada, que eu acho que o mais fácil é vocês entenderem as coisas do que simplesmente jogar para vocês, mas aqui eu fiz uma tabelinha, essa tabelinha até que ficou legalzinha para que vocês deem uma olhada e só de visualizar vocês vão ver a diferença entre as três atividades, tá? Então, o trabalhador urbano, o que trabalha na lavoura e o pecuário são diferentes, tanto horário, quanto hora reduzida, quanto percentual, tá bom? Então, perfeito, gente. Nós vamos aí, acho que encerrar agora. E aí nós vamos entrar na próxima aula em jornada de trabalho. Jornada de trabalho é pauleira, tá? Então nós vamos entrar em jornada de trabalho, que existem 1 milhão de discussões sobre jornada de trabalho, mas ela é extremamente importante para nós fazermos aí as provas e para nós entendermos aonde a OAB vai nos pegar, tá bom? Meu muito obrigado a todos vocês, agradeço a paciência de todos até esse momento, de ter me aguentado mais aí uns 50 e poucos minutos. E até a próxima aula, que vai ser a nossa 4ª aula do direito material, é onde nós vamos chegar a colocar elementos para vocês da jornada de trabalho, tá bom? Fiquem com Deus, agradeço de coração.